conversa política de hoje traz um cara que já mostrou que tem coragem para enfrentar seus desafios. Já travou algumas verdadeiras guerras para se manter no jogo político. Eu tô falando de Issa Abraão, que não cansa de surpreender a gente em ano de eleição. Issa, me conte, como é que tá a sua vida política? Você protagonizou recentemente, talvez, um dos 2 ou 3 momentos mais importantes aí desse processo político do Estado. Como é que você vê aí o seu posicionamento? Não porque quis, mas porque fui provocado a fazê-lo, né? Primeiro, quero te dizer que na política a gente tem os objetivos que a gente traça e ao longo desse caminho, desse trajeto, você tenta alcançar o objetivo, mas nem sempre é do jeito que é planejado e você acaba tendo que fazer ajustes ao longo da caminhada. E esses ajustes podem acontecer por erro, ou por perseguição dos outros, ou por conjunturas que aparecem de todo tipo, até porque quem faz política tem um só objetivo, chegar ao poder, por diversos interesses. Claro que o nosso interesse, o interesse do PDT, é chegar ao poder para implementar uma política trabalhista que melhore a segurança pública, a educação e que dê mais qualidade de vida ao povo do Amazonas e ao povo brasileiro, né? E a gente tem os mecanismos para isso. Mas eu estou muito feliz porque, junto com os movimentos internos do partido, nós consagramos uma candidatura ao Senado e só em ser candidato... Né? Na realidade, democraticamente, nós conquistamos isso. Mas não é fácil. Os caciques, eles insistem em não dar espaço. E eu já, com a experiência que eu já adquiri, Álvaro, eu já não me surpreendo com mais nada. Eu entendo que tudo faz parte. Pois é, mas isso é uma coisa, você falou uma coisa que é interessante. Um outro entrevistado que a gente teve no programa, ele dizia exatamente isso, né? Que o sentimento que a gente constrói dentro da política é de que é o do vale tudo, né? Assim, é o poder pelo poder. E você está me colocando exatamente isso. Isso de alguma forma transforma o político como pessoa? Essa necessidade de você ter realmente, digamos assim, não sei como a gente poderia classificar, mas uma maleabilidade para se adaptar aos cenários, isso te transforma como pessoa? Na realidade, isso, pelo menos em mim, é meio que convidativo, né? É como se me colocasse de volta para dentro do campo. Por algum motivo... Está te instigando. É como se você fosse instigado. Agora, o principal de tudo é ver, e isso a gente não pode perder de vista, a política é um instrumento de melhoria social. Nós não podemos deixar as disputas eleitorais, os desejos pessoais ficarem acima disso, porque aí se perde a essência. E te dou esse exemplo agora. Não seria mais fácil talvez, ou menos difícil, eu me eleger deputado federal, me reeleger federal? Seria o natural. Seria o natural e menos difícil. Sim. Não seria menos difícil ainda eu ser candidato a deputado estadual? Então, se o meu objetivo fosse ter mandatos, eu ia pelo caminho mais fácil. Se eu perceber em mim que eu estou fazendo da política um meio de vida, tem alguma coisa errada comigo. E eu não quero ser isso, eu não quero ser assim. Porque muitos dos políticos, conforme o tempo vai passando, eles misturam o público com o privado e fazem da política um meio de vida. Então eles têm que lutar a todo momento, a todo minuto pelo poder. O poder pelo poder. Eu não quero isso para minha vida, nem profissional, nem pessoal. Vai fazer mal para mim. Então agora eu entendi que havia um espaço. Evidentemente estudei isso antes. Eu não tenho mais a ilusão da inexperiência, porque a inexperiência provoca ilusões. E eu já passei por essa fase, né?
Então, a gente não repete mais os mesmos erros. Então, eu estudei, analisei o cenário, vi que há um espaço para um nome limpo, um nome ficha limpa, um nome que sempre tratou bem o povo. Eu sempre tratei bem o povo. Eu estou há quase 4 anos em Brasília, e lá eu vou aqui, acho que não vou exagerar não, eu acho que todos os celulares de todos os políticos de Brasília são grampeados. Acho que todos, nas internas, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, passam por alguma investigação. São monitorados? São né? monitorados. E o que aconteceu comigo? Absolutamente nada. Nunca envergonhei o Amazonas, nunca passei por nenhum escândalo, nunca fiz parte do noticiário negativo por corrupção, por ato de improbidade, de ilicitude. Então, se eu for avaliar a minha história é uma história limpa, uma história que até denota uma certa personalidade em alguns momentos, assim, que poderia ser evitado, mas aí vem a questão da idade, eu comecei muito novo também, já errei. Você admite os erros. Claro. Os ímpetos, Os ímpetos ímpetos da juvenis, né? E faz parte, é que nem o meu filho. O meu filho tem 8 anos, se ele erra, eu tenho que dar um desconto, né? Não dá, tem que dar um desconto. Mas agora, diante do cenário, eu vi o espaço político e vi uma deficiência da classe política. A população não acredita mais nos políticos, não acredita mais no que eles dizem, e eu faço parte de uma nova geração. E você sabe muito bem que eu fui o protagonista a puxar, digamos, o segundo pelotão da política local. Não, e é isso que eu queria conversar contigo, porque a sensação que eu tenho, e eu acho que é a sensação de boa parte das pessoas que acompanham um pouco a política do Amazonas, é que você surgiu num momento, acho que foi aquela campanha para prefeito, né? Que você governo, acho que foi governo, né? Em que você se destacou nos debates e as pessoas começaram a ver em você ali a possibilidade de ter realmente uma liderança diferente. Eu sempre distancio, né, esse conceito de a sociedade quer o novo. Eu acho que a sociedade, na verdade, não quer o novo, ela quer o diferente, que não necessariamente é o novo. Né? Você não está falando de pessoas só jovens. As pessoas querem, na verdade, algo diferente, algo que inspire isso. E eu acho que você trouxe isso um pouco. Você acha que essa tua juventude, as tuas decisões de alguma forma atrapalharam esse caminho e tu está tentando dar uma reajustada na proa do teu destino aí? Você é inteligente, mas olha só, quando eu iniciei esse segundo pelotão da política, que hoje você tem um primeiro pelotão, para ficar claro, você tem Amazonino, Arthur, Omar e Eduardo, é o primeiro pelotão da política amazonense. Eu não posso me colocar nesse primeiro pelotão, mas eu já estou ali no segundo pelotão, né? E fui, digamos, o precursor para o surgimento desse segundo pelotão. E quando eu iniciei, não tinha nenhum outro jovem na minha frente que eu pudesse avaliar os erros e acertos dele e fazer diferente. Como eu não tinha ninguém na minha frente, eu fazia do meu jeito, do meu modo. Foi fazendo, eu não tenho pai biológico e não tenho pai político, fui fazendo. E muito novo, 30 anos, 31 anos, quer dizer, fui fazendo. O que mais me até entristece não foram os meus erros, foram os erros de quem veio atrás de mim, que me tinha como parâmetro, poderia não ter feito o mesmo caminho que eu fiz, até porque podia ter tido... Isso aqui não, né? Já me viu como espelho, então corrige, né? Mas não, fizeram até pior. Fizeram até pior. Porque tinham exemplos, né? Agora é o seguinte, na política ninguém chega a canto nenhum sozinho. Nós temos que ter grupo político, tem que ter partido político. Isso é real mesmo, assim? Na prática política. É porque as pessoas... Na prática política do Amazonas é real. Não, eu digo assim, porque as pessoas cobram isso de vocês. Elas não querem que vocês se juntem a ninguém. E a minha pergunta sempre é essa, mas será que eles, se não se juntarem a ninguém, eles vão conseguir fazer alguma coisa? É isso que eu queria que você explicasse. É muito difícil, a população ela precisa confiar na gente, é muito difícil a gente chegar num local alto da política e não ter que fazer algum ajuste de caminhos, né? Porque você precisa de aliados para ter força política. Agora você não pode
você pode ter aliados, mas não pode desviar seus princípios, aquilo que te levou a participar do processo político. Então eu continuo firme no meu propósito, tanto é que eu falo aquilo que eu penso e continuo falando e enfrentando. Né? Não porque eu gosto de brigar, eu detesto briga, canso até de brigar, não quero isso para a minha vida, mas acaba que você precisa reagir. Boa parte da população do Amazonas e do Brasil está desempregada. As pessoas ou estão desempregadas ou vivem de bico. Elas fazem um serviço aqui, outro ali, estão dormindo hoje, se preocupando com o almoço de amanhã. Essa situação do desemprego está muito grave, está muito séria. Hoje são 13.200.000 pessoas desempregadas no país. De dezembro a maio desse ano, só o Distrito Industrial demitiu 42.000 pessoas. A gente tem um número de jovens, por exemplo, 28% dos jovens de 18 a 24 anos em 2017 ficaram sem trabalhar e sem estudar. 62,5 milhões de pessoas estão com o nome no SPC. Uns porque gastaram mais do que deviam, mas a grande maioria porque não tem segurança de emprego. Mas o seu candidato disse que vai tirar, né? Vai tirar e explicou como. Da mesma forma que as grandes empresas e multinacionais que não pagam o governo, os impostos que devem pagar, e por isso são impedidas porque não conseguem tirar a certidão negativa para participar de licitação, para fazer giro. Não existe o Refis, sim, que é o programa de refinanciamento de dívida das grandes empresas. O governo sempre faz isso. Sempre faz isso, todos os anos, só que o Refis é para rico, é para empresário, é para multinacional. E o projeto do Ciro Gomes é um projeto onde ele vai resolver o problema da pessoa mais simples. Para você ter uma ideia, a média de dívida das pessoas que estão no nome do SPC é de R$ 1.400. Se você pegar todo esse valor e os juros que é cobrado para cada dívida do nome dessa pessoa que está no SPC, só de juros é uma média de 497% ao ano. Se o governo federal diz assim, olha, você tá pagando aí, você está esperando receber do cidadão esse valor, ele não está te pagando, aí com isso ele não compra mais liquidificador, não compra mais nada no crediário porque o nome está sujo, aí o governo diz assim, não, eu vou comprar essa dívida, mas eu não vou te pagar 497% de juros não, eu vou te pagar 90%. Ele ainda vai estar lucrando, porque ele vai estar recebendo 90% dos juros da dívida, o credor vai estar lucrando, aquele cidadão comum vai ter o seu nome fora do SPC, portanto ele vai voltar para o mercado, vai poder fazer compra de novo, e o governo vai comprar essa dívida, vai tê-lo no mercado e ainda vai receber de volta com o giro da economia. Então, se isso foi possível com o Refis, que é para rico, isso pode ser feito com o SPC, que são para os mais humildes, ou para todos nós da classe média também. Tá explicado. O pessoal, né, que não entendia como... Porque virou meme isso. Virou meme. Agora é aquele negócio, né? Quando tem uma proposta para rico, todo mundo acha normal. E quando é algo para melhorar a condição de vida daqueles que menos têm, vira meme, vira tudo isso. Mas é uma proposta que, se o Ciro Gomes for eleito, ele vai implementar. É só comprar a dívida daqueles que têm dívida pagando menos juros. Tá, agora voltando aqui para a nossa realidade da região, local, você então você acabou de falar aí, está alçando um voo maior. Só que você vem, e eu pelo menos me lembro, você até me corrige se não for bem isso, eu lembro de você estar dizendo que não iria nem participar desse processo eleitoral. Rolou um pouco isso aí antes? Isso ficou... O que houve aí nessa tua... Foi uma decisão pessoal? Foi algo que você construiu ao longo... Nessa instigada que tu recebeste? Eu tinha muita esperança no atual governo. Esperança de que esse governo resolvesse o problema do emprego, ou pelo menos gerasse mais condições de empregabilidade para o povo. Eu tinha esperança de que o problema da saúde pública fosse resolvido, de que o estatuto do PDT fosse cumprido. Certo. E eu sou presidente de um partido político no Amazonas
que lutou para que se chegasse ao poder, para que muitas das políticas públicas tivessem solução, principalmente a educação. O antropólogo Darcy Ribeiro criou o CIEPS, né, Centro de Ensino Integrado, Público Integrado. Foi implementado pelo Brizola, onde as crianças passaram a estudar, os adolescentes passaram a estudar o dia todo, com comida na mesa, de graça. Todo mundo tinha um ensino de qualidade, saía de barriga cheia. E a gente não viu nada dessas políticas serem implementadas aqui. O que se viu foi um aumento na criminalidade, o que se viu foi quererem entregar implementos agrícolas em véspera de eleição, sem contar que o atual governo dispensou mais de 300 licitações. Então não dá para dizer que demorou a entregar porque estava em processo. Entregava em janeiro, dispensava mais uma, entregava em janeiro, porque só agora, véspera de licitação, vai entregar implemento agrícola. É política eleitoreira. Então, quando a gente vê tudo que a gente pensou em fazer e executar através do PDT no poder e se frustra, isso frustra toda uma militância, toda uma sociedade. E não é por acaso que o atual governador só tem 29% ou 26% de votos, né? No caso, através de pesquisa eleitoral, pelo menos é o que se vê por aí. Então isso é muito triste porque a gente precisa... Então você acha que isso te trouxe de volta para essa... Isso me trouxe de volta quando os movimentos do meu partido político, o PDT, disseram, olha, nós vamos ter que ousar. Eu, claro, não comecei a casa pelo telhado. Eu fui vereador, vice-prefeito, secretário de obras, deputado federal. Então eu, digamos que não sou tão... Eu não tenho tanta idade, mas já tenho alguma experiência. E essa minha experiência hoje pode ajudar muito o Amazonas lá no Senado, levando uma política nova. Nova não na idade. O que é ser o novo? O novo é você usar a sua força de vontade, que muitos deles perderam, a sua capacidade, unir força de vontade, capacidade para gerar resultado, benefício social. E a maioria dos políticos que estão aí realmente perderam isso. Tem uns que estão aí que não conseguem mais governar. Quem governa são as catitas, né? Sabe quando o cara está com um copo, aí tem que ter o queijo aqui em cima da mesa e as catitas tem que governar. Aí ele tem que estar lá segurando o queijo. Então não dá mais para a gente aceitar. A gente tem que ter um governante com vigor administrativo, com vontade de fazer, sem as catitas ficarem governando por ele. Você acha que essa é a realidade do Brasil também? Assim, do ponto de vista mais de nação? A gente precisa ter uma mudança aí nessa... Precisa. Olha, em se tratando de Brasil, te dar alguns exemplos aqui. Ano passado não, de 1958 a 1988, 30 anos antes da Constituição de 88, a média de crescimento por ano era de 6% do PIB. Da Constituição de 88 até 2018, a média de crescimento é de 2% do PIB por ano. Nos 30 anos para baixo, antes da Constituição, 33% era a participação das indústrias no PIB, da Constituição de 88. Para cá, a participação das indústrias no PIB é só de 11%. Nos últimos 4 anos, 13 mil indústrias fecharam as portas no Brasil. Nos últimos 4 anos, 75 mil lojas e prestadoras de serviço fecharam as portas no Brasil. Isso é um drama, isso é grave, isso é sério. A gente não pode achar que nós estamos sendo educados ou mal acostumados a não ver um problema que existe. E as pessoas estão com dificuldade de arrumar emprego, de ter um dinheirinho no final do mês, e isso está acabando com a esperança do povo brasileiro. Ou seja, não tem posto de trabalho. Não tem posto. O pai de família sai de manhã com dinheiro para pegar um ônibus para entregar o seu currículo. Ele chega em casa, vai encontrar a mulher, vai encontrar os filhos com a cara arrasada, até com remorso, porque não consegue arrumar emprego. Se eu achar que isso não é problema, eu não posso ser político. Isso é um problema. E qual a solução?
para isso. Por que eu quero ser senador? É claro que a grande pergunta é por que eles querem voltar, né, a ser senador. Mas por que eu gostaria de ser senador? Primeiro, o Brasil é autossuficiente em petróleo. Todo o petróleo que é extraído do nosso território dá para atender a tudo que a gente usa, principalmente em relação a gasolina e diesel. Ano passado, 2017, nós gastamos 13 bilhões de dólares comprando diesel e gasolina de fora para cá. Se o governo federal, e para isso a importância do senador, cobrar, exigir, o governo federal, através do BNDES, em parceria com o setor privado, investir em refinarias, investir para que essa gasolina e esse diesel seja produzido aqui e não comprado estrangeiro, de cara, Álvaro, a gente vai gerar 400 mil empregos no Brasil. Isso é uma proposta que o senador, se ele insistir, se ele lutar, se ele usar a tribuna, se ele for combativo, ele consegue, sabe? De tanto secrequi. E eu quero ser um senador assim, como foi o Jefferson Pérez, o Bernardo Cabral, o Fábio Luceno e o próprio Arthur Virgílio, prefeito de Manaus, que quando era senador, era um grande senador, um baita senador. E isso a gente tem que elogiar, porque é uma realidade. Independente dos questionamentos que as pessoas podem ter da gestão da prefeitura, que é uma coisa, mas ele, enquanto senador, foi um grande senador. E aí eu penso em, chegando ao Senado, ajudar o Amazonas e o Brasil nisso. Outra proposta. O Brasil é um país agrícola. Todo mundo diz isso. Feijão, soja, arroz, tudo aqui tem. Gastamos ano passado 11 bilhões de dólares comprando adubo do estrangeiro, fertilizante do estrangeiro e máquina agrícola do estrangeiro. Por que a gente não cria as condições para que adubo, fertilizante e máquina agrícola seja produzido aqui? Se nós somos um país agrícola. 20% só dos remédios que a gente compra nas farmácias ou recebe nos postos de saúde é produzido aqui. Os outros 80% é comprado do estrangeiro. Aí tem que se investir em laboratório e nas indústrias farmacoquímicas para que esses remédios sejam produzidos aqui. Isso gera emprego, gera renda, faz com que a moeda circule, faz com que o pai de família possa ir atrás e conseguir o tão sonhado emprego. Eu não sei se tu já ficou desempregado na tua vida, mas eu já fiquei. É difícil. Eu já fiquei. Teve um período na minha vida, eu era mais adolescente, mais novo, eu fiquei 6 meses desempregado. Meu irmão, é um negócio terrível. Você entrega currículo, quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. É um drama. É um drama, você não consegue. Não é brincadeira, né? Não vai. E o dinheiro que você tem vai acabando, a economia vai acabando. Tu não tem para receber? Não, dói. Dói. E mais doloroso é o povo do interior do Amazonas, que quando a gente visita, além de não ter emprego, vive mal, sem proteção hídrica, sem saneamento básico, sem esperança e muito menos com chances de conseguir um emprego. Aí a gente vê aquelas adolescentes de 15, 16 anos. Ontem eu estava em Silves, fui visitar uma comunidade chamada Comunidade São Raimundo. Pô, aí você vê os adolescentes, os pais, sabe, aquela roupinha surrada, que às vezes a pessoa tem 4, 5 peças de roupa, dura 4, 5, 6 meses, a sandália já quebrando ali a borracha da sandália, e não é porque quer estar vestido assim, é porque não tem. Então, se eu não achar que isso está errado... Se você achar normal isso, se eu não achar normal, não dá para ser político. Isso está errado e por isso eu quero ser político para dizer. BR-319. Ontem eu estava em Silves, hoje eu estava no Careiro. Cadê a BR-319? Tivemos um ministro, não fez a BR-319. Será que eu estou falando grego? Será que eu estou... Sabe? Não é possível. Então, eu estou usando, sim, sou candidato ao Senado. Se o povo achar que eu sou merecedor desse voto, eu vou trabalhar demais. Vou ter a chance de usar a tribuna, de cobrar, de exigir. E tenho um futuro a perder de vista que se eu fizer bobagem, o povo não vai me querer mais. Então eu tenho que me cuidar e cumprir tudo que eu estou falando. Não é? Sinto você muito motivado isso. Eu tô. Eu tô porque primeiro que eu tô bem, né, nas pesquisas, isso me anima demais. Isso é um ânimozinho ali, né? São dois votos, né? A pessoa vai votar para presidente, governador,
2 votos para senador. Dá para lutar pelo voto de todo mundo, né? Não, e eu digo o seguinte, tem um voto do milhão, tem um voto do tostão, mas o do coração, né? Que seja o meu. Isso. A gente está encaminhando aqui para o nosso final. Eu queria te fazer uma pergunta que na verdade, eu sempre faço esse questionamento, porque eu gosto de compreender o coração do político. A gente está vivendo o pior momento da política brasileira ou está vivendo o melhor momento da política brasileira? O pior. E eu lembro, por exemplo, quem escolheu o Temer foi o próprio PT, né? E o próprio PT pagou o preço da escolha do Temer. Mas do Temer para cá, teve denúncias para que ele também saísse da presidência e eu votei a favor para que ele fosse investigado e tem candidato ao Senado que votou para arquivar. Não estou falando mal de ninguém não, mas você tem que saber. A hora do troco é agora. Posicionamento. Tem que saber. É fato, né? Tem que ser fato. Teve uma votação para que as universidades passassem a cobrar mensalidade. Universidade pública passasse a cobrar mensalidade. Eu fui o único deputado federal que votei contra para que as universidades públicas não cobrassem mensalidade. Isso é um fato, aconteceu, está lá, é público. Outra questão que é fundamental, a PEC da morte, PEC do teto dos gastos. O Brasil tem uma dívida e vai aumentando essa dívida em média de 500 bilhões ano. Aí o governo federal disse assim, olha, a dívida está aumentando muito, vamos parar de investir. Então vamos congelar por 20 anos o investimento em saúde e educação. O governo Temer mandou para a Câmara. Está devendo muito, por que não congelou os juros? Por que não combinou não fez um acordo para pagar em parcelas diferenciadas a dívida? Mas não, foi logo congelar por 20 anos o investimento em saúde e educação. Significa dizer, Álvaro, que amanhã o governo federal não pode mais fazer hospital por 20 anos, não pode comprar remédios além do que já compra por 20 anos. Não pode fazer nada além, né? Nada além por 20 anos. Só que todos os anos nasce menino. Todos os anos... A população aumenta. Às vezes tem uma epidemia, a população aumenta. Então eu estou dizendo para essas pessoas o seguinte, olha, se virem aí, porque o remédio está limitado, as vagas na universidade estão limitadas, os postos de saúde estão limitados, as creches estão limitadas, não vai ter investimento para os próximos 20 anos. Eu votei contra, mas tem candidato ao Senado que votou a favor. Enfim. Então você acha que a gente está vivendo realmente o pior momento? O pior momento, desde o período da Constituição, acredito que o pior momento no sentido de emprego. A economia deu uma estabilizada agora, mas na questão de geração de oportunidade, de termos um ciclo econômico virtuoso, o pior momento. Isso. Obrigado, valeu. Falei demais, né? Quero lhe agradecer e desejar sorte. Eu sempre falo isso para todo mundo, desejar sorte. Eu sei que o caminho não é fácil, mas a gente está aí. Eu acho que você nasceu político, né? Assim, na sua natureza é essa, né? Eu estou tentando ser e me manter, né, Álvaro? Porque você sabe que quando eu entrei na política, diziam para mim que eu não era rico, e, portanto, eu não ia conseguir. E a gente está lutando e até que está conseguindo, viu? Tá indo. E eu espero ter a gentileza do voto. Posso pedir voto, que a lei me permite já, né? Peça. Meu número é 123. Facinho. Lembrem-se desse número, 123. Tá e certo. Vote em mim. Um abraço. Obrigado, Álvaro. Beleza. Valeu. Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira, à noite, tem novidade.